Isto a ser verdade é o maior escândalo do século XXI. Elon Musk sugere que Trump está ligado ao caso de Jeffrey Epstein. Trata-se de um dos maiores escândalos de pedofilia nos Estados Unidos. Epstein suicidou-se na cadeia depois de acusado de tráfico e abuso de menores e de ser muito próximo de várias personalidades norte-americanas. Calorosas saudações e dado a sensibilidade do tópico, vamos ter que falar com muito cuidado durante este vídeo, porque senão ele ainda pode ir abaixo e o pior dele ir abaixo é que eu depois não posso pedir likes e subscrições. Portanto, meus amigos, metam like, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante, até porque praticamente 40% das pessoas que vê o canal ainda não subscreveu. Amigos, estamos quase nos 200 mil, conto convosco, bora lá. E tem também o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, estalou o verniz entre Elon Musk e Donald Trump, isto porque, resumidamente, Elon Musk saiu da administração de Donald Trump por várias razões, já vamos averiguar a seguir, e Elon Musk agora mete a boca no trombone e diz que Donald Trump está envolvido nos fecheiros do caso Epstein, um dos maiores escândalos de, enfim, a palavra em questão de pedofilia do século, se não mesmo o maior, não é? Enfim, vamos ver. A relação entre Donald Trump e Elon Musk implodiu e com enorme estrondo. A gota de água foi a decisão de cortar os incentivos aos veículos elétricos, o que prejudica os negócios de Musk. O empresário foi o principal doador da campanha, mas diz agora que Trump é ingrato e que deve ser destituído. Sugere mesmo que o nome do presidente apareça em processos de pedofilia. Ainda há poucos dias eram os melhores amigos. Agora, Elon Musk até pede a destituição do presidente que ajudou a eleger, tendo sido o maior doador da campanha do republicano. O desaguisado começou lentamente nas redes sociais esta semana. Musk veio a público dizer que não aguentava mais, que a proposta orçamental de Donald Trump era abominável, cheia de desperdícios. O dono da SpaceX foi subindo o tom, criticando cada vez mais Donald Trump, até que o presidente norte-americano teve de responder em público esta quinta-feira, explicando que Musk está furioso porque o governo quer cortar o pagamento de subsídios a empresas como a Tesla, fabricante de carros elétricos. Antes de ouvirmos o Trump, quero só dar uma nota. O conteúdo noticioso não está errado, não é isso que eu estou a dizer. Agora, estas desavenças entre o Donald Trump e o Elon Musk vêm de trás. Em primeiro lugar, se me perguntarem, e aliás, quem for ver vídeos meus da altura das eleições, ou até bem antes disso, se isto me surpreende, não. Atenção, eu queria que o Trump ganhasse, não é por uma questão de divergência ideológica, é mesmo por uma questão de egos políticos, no caso, de um lado Musk, do outro Donald Trump. Normalmente é complicado gerir dois galos dentro de uma capoeira. Isto para dizer o quê? Do ponto de vista humano, isto não me surpreende. Do ponto de vista orçamental, ou seja, a peça está correta, ok, houve esta desavença relativamente aos incentivos às empresas de carros elétricos que afeta a Tesla, mas já vem de trás. O Elon Musk começou a chatear-se, entre aspas, com o Trump, ou, aliás, até mais do que se chatear, com a proposta orçamental de um ponto de vista geral. Porquê? Porque estavam a ser feitos cortes a nível da despesa pública, mas ao mesmo tempo o Trump estava a colocar reduções de impostos que não eram sustentáveis, mesmo já fazendo esses cortes na despesa pública. Ou seja, iria gerar um desequilíbrio orçamental. E aí o Musk tem razão. Atenção, do ponto de vista orçamental, o Musk tem muito mais responsabilidade do que propriamente o próprio Trump. E aí acaba por ter razão. Esta parte aqui, desavença pessoal, eventualmente o Trump se calhar mandou isto como machadada final no caso Trump-Musk, mas a desavença já vem de trás, porque o projeto do DOGE, não é? Portanto, do corte da reforma do Estado americano, vamos chamar-lhe assim, é mais na ótica de cortar a despesa pública, mas ao fazer reduções de impostos, fazê-las gradualmente. Eu creio que Trump quer apressar isso para tentar limpar um pouco a sua imagem nas questões das tarifas e para chegar aos midterms, que são já daqui a 18 meses, mais coisa, menos coisa, com uma melhor popularidade e reputação do que está agora. Portanto, já vem um pouco de trás. Vamos continuar e ver o resto. And, Elon's upset because we took the EV mandate and, which was a lot of money for electric vehicles. And, they're having a hard time, the electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidy.
A conferência na Casa Branca, em que Trump dividia o palco com o chanceler alemão, acabou por servir apenas para um lavar de roupa suja e o presidente norte-americano aproveitou cada minuto para se queixar. Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore, but I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. E Donald Trump estava certo. Elon Musk, que provavelmente acompanhava as palavras do presidente em direto, foi para a rede social do qual é proprietário mandar tudo cá para fora. Primeiro propôs a criação de um novo partido nos Estados Unidos, disse que sem ele, Trump teria perdido a eleição e às tantas deu garantias, sem entregar qualquer prova, que o nome de Donald Trump está associado ao maior escândalo recente de pedofilia no país. Vamos por partes. Esta acusação, a última, é muito forte. E também vos vou dizer uma coisa. Eu sei que talvez quem está mais atento também à realidade americana, este statement do Trump estar envolvido nos Epstein Files, nos fecheiros do Epstein, deste caso de pedofilia, não é um statement novo. Ou seja, isto não é a primeira vez que vem à tona mediática por parte de alguém com maior ou menor reconhecimento público. Isto já não é novo. Atenção. Se é verdade ou não, eu não sei. Agora há aqui alguns fatores. O Epstein e o Trump conheciam-se. O Trump ia a várias festas do Epstein na década de 90 e no início dos anos 2000, se não estou em erro. Não sei precisar cronologicamente, mas foi por volta dessa altura. E eu, como quem me conhece sabe, eu não sou grande apreciador de meter a mão no fogo por políticos. Portanto, embora não possa fazer a acusação ou ilibar o Trump desta acusação do Elon Musk, a realidade é que eu não meto as mãos no fogo dentro desta realidade política, de certeza. Nem à esquerda nem à direita. Portanto, não tem a ver com questões ideológicas, porque a política, antes de ser à esquerda e à direita, é poder, e o poder leva muitas das vezes as pessoas a fazerem coisas que, enfim. Isto para dizer o quê? Independentemente desta questão do Epstein, que a acusação é forte, pode ser verdade, pode não ser. Agora, isto sendo verdade, volto a frisar, como começámos o vídeo, é o maior escândalo do século XXI. Imaginem o presidente dos Estados Unidos, em pleno século XXI, ser acusado numa instância judicial posteriormente por questões de pedofilia. Imaginem. Ou de envolvimento direto ou indireto, seja o que for. Enfim, ele não especifica o que é. Portanto, isto sim era o maior escândalo do século, diria mesmo. Acho que não, enfim, a não ser que aconteça uma guerra catastrófica, etc., a nível mundial, esperemos que não, obviamente, mas termos um presidente do país mais poderoso do mundo envolvido neste tipo de crimes, tem muito que se lhe diga. Isto para dizer o quê? As outras duas coisas que o Musk menciona, haver mais um partido político nos Estados Unidos e o Trump só ter ganho as eleições por causa do Elon Musk. Dizer que só ganhou por causa do Musk acho que é forte. Agora, se me perguntarem qual foi a principal razão pela qual o Trump ganhou estas eleições, foi o Musk. Foi a principal razão. Não foi só o Musk, mas foi a principal razão. O Musk comprou o Twitter e equilibra ideologicamente a plataforma, que nos Estados Unidos tem muito mais presença mediática do que nos outros países do mundo até. É uma presença muito maior nos Estados Unidos comparativamente ao resto do mundo. Eles ligam muito mais ao Twitter. É quase um veículo praticamente oficial aqui em Portugal e na Europa, e no resto do mundo não é assim tão importante quanto isso, embora tenha a sua importância. E isso claramente fez com que houvesse um determinado shift, uma determinada mudança nas narrativas do ponto de vista mediáticos e elas se massificassem. Portanto, essa compra do Twitter em 2022 ou 2023 claramente ajudou o Trump, e estamos a falar do maior financiador da campanha do Trump. Ou seja, de um ponto de vista mediático, com a questão do Twitter, e do ponto de vista financeiro, ou seja, comunicação e dinheiro, as coisas mais importantes em política, ajudaram claramente o Trump. Portanto, não digo que tenha sido só o Musk, porque a conjuntura também ajuda, há quem goste propriamente do Trump, enfim, a sua base de eleitorado mais fiel, mas a principal razão, não tenho a menor dúvida, quer de um ponto de vista económico ou financeiro, quer de um ponto de vista mediático, foi o Musk. Gostando ou não do Musk, isso é irrelevante para a questão. Mas ele tem razão quando diz isso. Podem dizer que ele é maluco, é egocêntrico, também é, mas ele tem razão.
Está certo. Quanto a um terceiro partido nos Estados Unidos, é possível fazer, já aconteceu, mas não conseguem penetrar dentro dos dois maiores partidos. Mas seria interessante, muito honestamente, ver essa alteração de realidade do fim do lá é que existe um bipartidarismo perfeito. Gostava de ver, era curioso. Musk chegou mesmo a sugerir, pegando na ideia de outros, que o presidente deve ser destituído. Trump foi tentando responder na mesma moeda, chamando-lhe louco. I think it's really funny. I think I'm not really surprised, and it's really just another source of entertainment. They're two guys who are very powerful and they have big egos, and I don't know how much of it is staged as well. How fast it's going downhill, it is pretty impressive, but yeah, it's not surprising in any form. Os americanos estão divertidos, assistindo ao que alguns admitem ser o maior caso de corrupção alguma vez visto na Casa Branca. Alguém que pagou para eleger um presidente e que agora se revolta por não ter o retorno financeiro que aguardava. Bem, é assim, isto dito assim desta forma, ele não me pagou para ser eleito. Os Estados Unidos são uma oligarquia financeira em determinado aspecto, certo, mas dizer que pagou para lá estar... A propaganda existe dos dois lados da moeda, não é? Dos dois lados, de forma indireta ou direta. O caso do Musk é que se tornou mais mediático do que os outros todos, porque também há bilionários a investirem forte e feio no Partido Democrata e na esquerda, e já houve outros bilionários a investir também na direita e no Partido Republicano. Portanto, isto dito assim, eu percebo que é contexto de comunicação e tal, eu percebo, mas é uma hipérbole já a exagerar, a esticar um bocado. Portanto, ele não pagou para ser eleito, ele efetivamente financiou para que houvesse a propaganda, para que depois houvesse maior chance de ser eleito. É uma coisa diferente. Pode levar a tal, mas não é garantido. Os lugares a nível democrático não se compram de forma direta, não é? Portanto, é um pouco diferente, para não dizer muito, mas enfim, só este pormenor. Agora vamos olhar mais a fundo, já vimos também a parte do Epstein, etc., e do caso, agora mas vamos olhar mais a fundo, ainda mais. E numa tentativa de liquidar o presidente, no campo político e pessoal até, Elon Musk sugere que Trump está ligado ao caso de Jeffrey Epstein. Trata-se de um dos maiores escândalos de pedofilia nos Estados Unidos. Epstein suicidou-se na cadeia depois de acusado de tráfico e abuso de menores e de ser muito próximo de várias personalidades norte-americanas. Alvo de inúmeras teorias da conspiração, o caso Epstein tem sido usado como arma de arremesso pelos apoiantes mais radicais de Trump, mas agora é o presidente o alvo da polémica. O milionário Jeffrey Epstein foi acusado de tráfico sexual de menores. Era suspeito de violar mulheres e de criar uma rede de recrutamento de menores para festas luxuosas. Suicidou-se na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento, o que voltou a levantar suspeitas. Só um pormenor, estas suspeitas do caso da morte do Epstein foram levantadas, enfim, nas teorias da conspiração, enfim, cada um terá a sua própria opinião se é teoria da conspiração ou não, cada um que a sua, mas levantou-se a teoria da conspiração que não foi, ou melhor, levantou-se a teoria, não é? Não vou aprofundar. Levantou-se a teoria da conspiração que o Epstein possa não se ter matado a si próprio. Porque ele, como sabia muita coisa, iria expor muita gente muito poderosa, e essa gente muito poderosa poderia não gostar de estar a ser revelada num escândalo destes. Portanto, criou-se a teoria de que, por essas razões, o Epstein não se matou a si próprio. E há várias pessoas que estavam supostamente envolvidas aqui, alegadamente. Vamos, aliás, até é mostrado aqui para minha... Enfim, vamos ver. Várias celebridades foram associadas ao escândalo Epstein, por exemplo, Bill Clinton e o príncipe André. Nomes nunca confirmados de forma oficial. E agora, Elon Musk diz que os ficheiros do caso não foram tornados públicos por causa do envolvimento do próprio Donald Trump. A amizade com Jeffrey Epstein nunca foi segredo. Trump aparecia em festas com Epstein em vídeos dos anos 90. A morte do milionário não travou a justiça norte-americana, que perseguiu judicialmente cúmplices como a parceira de Epstein, condenada a 20 anos de prisão por facilitar e participar no abuso sexual de crianças. She forced me into Jeffrey's room to be raped. And then when I walked out, limped. I mean, whatever you do when you've just been brutally raped, I looked at her, and that's why it was really important for me to be there.
and look at her, because when I looked at her after she forced me into that room to be raped, she smiled. And that's why I had to be there, because, you know what? I smiled right back at her when I saw her. Para a condenação foram essenciais os testemunhos das vítimas, onde ocasionalmente surge o nome de Trump. Exato. Ou seja, primeiro isto é tudo muito triste. E isto é só um caso. Eu eu na altura já vi isto mais aprofundadamente há uns anos, mas há casos de menores de idade, miúdas de 14, 15, acho que até com menos anos. Pá, é uma coisa completamente repugnante, uma coisa sem descrição, sem palavras, se querem que vos diga, uma coisa absolutamente nojento, uma coisa, pá. Isto para vos dizer o quê? Que esta parte final que é mencionada aqui no voz off, o nome de Trump aparece às vezes, isto já tinha sido noticiado anteriormente, por isso é que eu já não fico propriamente surpreendido que, havendo uma zanga entre o Trump e o Musk, isto venha à baila atirado pelo Musk, porque já tinha havido esta acusação por parte de outras figuras públicas, vamos dizer assim, na realidade americana, porque isto era sabido, que o nome do Trump era mencionado. Agora, pode ser mencionado e não ter nada a ver, isso é outra questão. Agora, vamos ver, não é? Eu já vos disse que nisto aqui, se comprovar, é o maior escândalo do século XXI. Um Presidente da República dos Estados Unidos em funções for acusado disto. Enfim, mas vamos ver qual é que é o adiantar disto, não é? Quem é que tem razão no meio disto tudo? One woman said that she was flying on Jeffrey Epstein's private jet from Florida to New York. They had to divert because of bad weather in Atlantic City, and they wound up at one of Donald Trump's casinos. Jeffrey Epstein, according to this woman, said, "Oh, great, we're in Atlantic City. We'll call up Trump and go to the casino." Trump admitiu divulgar informação classificada sobre este caso e outras várias polémicas caso fosse eleito presidente. Foi o que fez, por exemplo, em relação aos assassinatos de Martin Luther King e John F. Kennedy, mas o caso Epstein mantém-se em segredo. Outra coisa que não dá muito jeito ao Trump, pelo menos na defesa deste argumento, não é? Porque o caso do Epstein já aconteceu quase há 10 anos. Pelo menos quando foi revelado, corrijam-me se estiver enganado, mas nós estamos em 25, não é? Foi em 2016, de 15, 16, 17, foi por volta disso, portanto já passaram quase 10 anos. Portanto, isto é um argumento que não favorece muito o Trump. Enfim, digam-me a vossa opinião, o que é que acham no meio disto tudo, se acham que é apenas a raiva, entre aspas, de Musk a acusar Trump injustamente, se acham que Trump tem efetivamente alguma coisa a ver com esta acusação e aí temos um escândalo brutal, digam-me a vossa opinião nos comentários. Se a proposta orçamental, numa ótica mais económica, se a proposta orçamental de Trump comparativamente àquilo que Musk pretendia era efetivamente má ou boa, deem-me a vossa opinião, escrevam aí nos comentários, subscrevam o canal para chegarmos aos 200 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site e no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.